Porto Alegre é no Teatro São Pedro? Acho que não, né? É, no Teatro São Pedro. Não é, 5 velho. lugares. Já É pensou? no Guairão. Não, mas É no o... Não, é no Guairinha. Não, mas É no o- Guairinha. Não, Ele Ele até falou, não, mas é calma, pequeno. Guairinha é Curitiba, tá louco? Curitiba. Olha aí. Olá, cara. Oi, Meu oi, Deus oi, do oi. céu. Tudo bem? E aí? Prazer. Como Tudo vai? bom? Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Senta aqui, seu lugar. Aqui é a cadeira elétrica? Aqui é a cadeira elétrica. Sua Vou água. colocar essa mesinha mais pra cá. É, perfeito. Se quiser uma pizza também, mentira, não temos. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Olha. Vai. Pessoal, bem-vindos ao nosso mais um podcast do Embrulha Sem Roteiro. Estamos aí em todas as plataformas, tanto de áudio quanto de vídeo. É só acessar lá, @Embrulha Sem Roteiro. Temos também, lembrando a todos, o canal, para quem não conhece, o nosso canal de sketch, de humor, que é o @Embrulha pra Viagem, também tudo que é plataforma. Temos também um outro produto agora no ar. Solta aí pra gente. Sim, é o Embrulha ao Vivo. É o nosso espetáculo de sketches que muito provavelmente nós estaremos passando aí na sua cidade. Então fica atento aí às datas, tudo, e vai ver a gente aí. E uma coisa muito importante também de falar é para vocês comentarem, né, aqui tanto no Embrulha Sem Roteiro como no Embrulha pra Viagem, vocês comentarem aí nas entrevistas, porque isso aumenta o engajamento, tá, gente? E aí faz com que o nosso canal tenha um crescimento melhor. É nóis. Exatamente. Bom, e hoje a gente tá aqui com um convidado mais do que especial. Eu não vou nem demorar tanto aqui, Meu porque Deus. disparado é um dos nomes aí, uma das trajetórias mais notáveis no teatro, na TV e no cinema. A gente tem muita coisa pra falar. Senhoras e senhores, Antônio Fagundes aqui hoje com a gente. Meu Deus. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Prazerzão estar aqui com vocês. Pô, prazer é nosso. Estamos aí na reta de final de ensaio, mas eu consegui descobrir um tempinho para vir. É isso, é isso. E a gente vem falar daquilo que a gente vai falar de tudo aqui que você quiser, mas divulgando o projeto, já pode começar falando dele, que já tá pra... Dá para estrear, dia 5 de setembro. Então tá naquela correria de pré-estreia, né? Eu vi pela internet que vocês tiveram uma experiência de fazer vários... Porque às vezes a gente faz um ensaio aberto. Vocês fizeram bastante, isso é bom, né? Aqueceu demais a peça. Eu gosto de fazer desde o começo. Então, na primeira semana de ensaio, nós já tivemos público lá. As leituras e tudo. E é ensaio mesmo, né? Quer dizer, não é aquela coisa que a peça está pronta e só está faltando o figurino. Não, é ensaio mesmo. A gente fica ensaiando uma ceninha e às vezes a gente fica ali meia hora, uma hora naquela ceninha e o público fica assistindo. Ah, não é um corrido. Não, Olha que legal. ensaio mesmo. Ensaio mesmo. Ensaio mesmo. É isso que é interessante, porque você percebe que o público não tem acesso a esse tipo de processo. Sim. Porque nos Estados Unidos, na Europa, a molecada faz isso no colégio, né? Eu tenho uma filha que ela fez um curso daqueles que vai para o exterior, intercâmbio. Intercâmbio? Ela ficou um ano numa cidadezinha de 3.000 habitantes. E nesse ano que ela ficou lá, ela fez 3 Shakespeare. Caramba! Então você fala assim, eles sabem, né, como é que funciona, o que é luz, o que é som, o que é figurino, cenário, como é que funciona, coxia, bastidor, sabem essas coisas já na escola. O Brasil não, o Brasil a gente não tem essa tradição, nós não fazemos teatro, né, na escola, é muito difícil você fazer. E se faz, é um grupinho muito pequeno de pessoas que vai lá e faz. Então, essa oportunidade que a gente abre para o público é muito boa para nós também, porque a gente percebe exatamente as coisas que estão faltando na nossa relação ali, né? E deve ter nesse começo muito ator, muito estudante de teatro, né? Você sabe que até não, eu pensei até que ia ter mais, mas é mais público mesmo, né? É gozado isso. Engraçado. Porque vocês abrem para papo depois? Eu pensei, vai vir muita gente de teatro estudando, não vem ninguém não. Que doideira, porque... Fagundes, e assim, esse ensaio, ele demora 4 horas com o público? Você tem um horário? Aí a gente limita um pouquinho, até porque o público não ia aguentar o nosso processo, né? Sim. Que às vezes é o que eu falo para eles, às vezes. A gente fica 4 horas discutindo uma palavra, né? Você sabe que é assim que funciona. Então eu sei que eles não aguentam isso. Então a gente faz uma introduçãozinha para eles de uma meia hora, que a gente bate um papinho, aí a gente ensaia 1 hora na frente deles, depois mais uma meia horinha de
de bate-papo sobre o que eles viram, né? E aí dá umas 2 horas mais ou menos, mas eles ficam lá 2 horas sentadinhos. Que legal. E assim, agrega, por exemplo, ao espetáculo, por exemplo, Muito. vocês sentem alguma coisa? Muito, muito, porque você já tem uma reação que você só vai ter depois da estreia, né? É Você verdade. tem uma reação ali na primeira semana, você já sabe, opa, aqui tem uma piada, aqui o público se emociona, aqui a gente precisa acelerar um pouquinho, ficou chato. Então você tem já tem um feedback ali que é muito interessante. Para nós é muito interessante, mas para eles é muito, muito melhor, eu acho, porque eles estão vendo a gente sem nenhum artifício. E às vezes a distância é essa aqui. Nós estamos agora fizemos a semana passada, nós fizemos o último ensaio de marca, né? Então é uma salinha desse tamanho aqui, só cabiam 20 pessoas, eles sentados naquelas cadeirinhas de plástico ali, nessa distância da gente. Que Então, legal. eles estão vendo o trabalho do ator, né? Mais do que ao vivo. É o que na música eles chamam de uma jamming, né? Que aí junta um grupinho de pessoas e ficam improvisando ali, né? Exatamente. Não, eu não tinha. Isso que vocês falaram é muito bom, porque a gente tem um canal de sketches há muitos anos. Sim. E aí a gente foi fazer agora pro teatro. Ao A vivo. gente já é um macaco velho de teatro, mas a peça em si não. Era um mar de dúvidas sobre a reação, assim, a gente já Maravilhoso. cansado de fazer entre a gente, falei, cara, o que vai ser na hora que tiver o público? É E lindo. você já teve esse experimento paulatino de ir entendendo. E a né? gente, depois da estreia, a gente continua essa experiência de contato com o público, que a gente abre os bastidores para o público, né? Então, o cidadão que comprar um ingresso para assistir o espetáculo, ele tem o direito, naquele dia, de comprar um outro ingresso. E ele chegando 1h30 antes do espetáculo começar, eu faço com ele uma visita guiada pelo teatro. Então, a gente só consegue receber, no máximo, 20 pessoas por dia, Nossa, mas são 20 pessoas que conhecem os bastidores. Então, eles visitam o camarim, visitam as coxias, eu explico como é que funciona o ordimento, aquelas coisas todas, levo eles para passear pelo teatro, conto um pouquinho a história da produção da peça, falo um pouquinho sobre teatro, eles ficam 30, 40 minutos com a gente, e eu juro por Deus que eles jamais verão um espetáculo da mesma forma depois disso, né? Não, é muito. Isso é uma formação de público também. Né? Isso é uma genuína formação de público. E depois do espetáculo, a gente ainda complementa essa experiência toda com um bate-papo com a plateia. Que já tem histórico, né? No Baixa Terapia você fazia isso. Eu faço Acho que isso você há faz há 40 muito anos, tempo, né? Bastante Isso tempo. é muito legal. É o que o Lahan falou. Eu acho que é a melhor maneira de você trazer uma formação de público, porque você desnuda um pouco. Às vezes as pessoas trazem uma mítica, um glamour, assim, né? E você corta esse véu. É gozado do que o cara fala assim, mas tirou um mistério. Não, ao contrário, nós criamos um mistério maior, porque a pessoa está vendo ali a gente fazer aquele processo, aquela coisa, mas quando vai para a cena é outra coisa. Ela fala, como é que deu esse salto, né? Então, esse salto é o nosso talento. E na verdade, você não tira o mistério, você humaniza. Sim. Né? Você humaniza a profissão, você humaniza tudo. Isso é muito legal. É muito gostoso. Para vocês que mexem com humor, então, melhor ainda, porque você tem aquela reação imediata, né? Uhum. Funcionou ou não funcionou, né? Não funcionou, tira. Né? É porque o espetáculo de humor, assim, em sala de ensaio é de uma agonia, né? Porque você tá ali só a gente. E é aquilo, eu já conheço a piada do Lahan, eu já acho ela boa, mas eu não vou ficar todo dia fazendo. Só que a gente fica movido a isso, né? É completamente intuitivo. Você tem que intuir que as pessoas vão gostar daquilo, né? Mesmo assim a gente se surpreende, né? Nossa! Tem umas que você acha que vai ser um tiro, não é. Tem outras que você não imaginava e o público riu. A gente fez um ensaio, agora a peça é uma comédia, né? Então a gente tem essa reação da plateia. Tal. Mas tem alguns momentos da peça que são muito emocionantes. Né? Então é muito bonita essa variação da dramaturgia do Gustavo Pinheiro, que é o autor da peça. E nesse momento da peça, no meio da cena emocionante, o público deu uma risada. Então, tinha uma coisa de humor no meio da cena. Então, você fala, opa, olha que coisa bonita. A gente descobriu um ponto de humor que a gente nunca prestaria atenção, porque não é um momento emocionante da peça. Então, é muito gostoso esse processo. Sim. A peça chama Dois de Nós. A gente falou, a gente não tinha falado o nome da peça ainda. Falamos o nome da peça. E a estreia quando que é? 5 de setembro. 5 de setembro. 5 de setembro no Tuca.
No Que tudo, legal. gente. O elenco, quem que é? É a Cristiane Torlone, o Olha Thiago Fragoso, a Alexandra Martins, eu estou no elenco também, somos nós 4, e a direção do José Possi Neto, o José. Craque. o cenário e figurino é do Fábio Namatame, que é outro Nossa, craque, tá a bacana. trilha, música original do André Abujanra. Então nós estamos com um timinho aí bem, bem interessante. Nossa. Então, E você falando de teatro, assim, Baixa Terapia foi Baixa Terapia. Jesus, né? Aquela peça que 5 deu anos, certo, né? 5 anos de E carreira. isso aqui, ainda foram para Portugal, Fomos fizeram... para os Estados Unidos, nós fizemos uma carreira bem bonita. Nós tivemos 400 mil espectadores. Uau! Realmente foi um... Difícil de desapegar, né? Para vir para outro projeto. E isso de, de 2000 foi de quando a quando? Foram 5, foi 2018, 18 a 23. Ou seja, recente. E assim, desculpa, quando fala Antônio Fagundes, a gente que é do teatro não tem como não falar que é um homem de teatro, né? Você é um cara do teatro, assim, e é um exemplo pra gente, porque assim, inclusive a gente se identifica muito aqui do canal pela sua forma de produzir um espetáculo. Assim, sou amigo do Léo Cortez, inclusive ele fez um filme com você agora. Eu vi o teu trabalho lindo lá no Veraneio. Veraneio. O Léo escreve fantasticamente. Ele é maravilhoso. E dessa mesma forma você também está produzindo agora no audiovisual, quer dizer, você do nada você fala assim, cara, eu vou produzir, você vai na cara e na raça e você consegue, né? Eu acho que isso é um exemplo, né? Eu sempre falei que o patrocínio é muito importante, é preciso que tenha patrocínio, né? A gente esquece, mas sem o patrocínio, nós não teríamos Beethoven, não teríamos Da Vinci, não teríamos, né? As grandes obras de arte da humanidade, quase todas elas foram patrocinadas, né? Então, tem um setor, digamos assim, da cultura que precisa desse apoio, mas tem um outro setor que tem que buscar o mercado. Que é onde eu me coloco. Eu acho que a gente tem que formar um público, a gente tem que trazer esse público e fazer com que a vinda dessas pessoas reverbere em novas produções, né? Então, eu sempre trabalho sem patrocínio, embora eu reconheça a utilidade do patrocínio, mas eu acho que deve ter gente que precisa mais. A gente já citou você desde o começo do podcast, Sim. porque é uma discussão longa e profunda essa. Demorado. Sim. Demorado até porque as pessoas às vezes não entendem, né? Mas ele é contra o patrocínio. Não sou contra o patrocínio. Eu só acho que a gente, às vezes, quando se escora muito no patrocínio, a gente deixa de ver esse outro lado, que é a formação do público, que é para quem que eu estou fazendo, que é quantas pessoas podem viver o espetáculo. Normalmente você vê as peças têm ficado muito pouco tempo em cartaz, né? Eu tenho colegas que falam assim, você é daqueles que ficam, né? Eu fico 5 anos em cartaz se a peça tiver público. E a gente teve 400 mil espectadores com Baixa Terapia e estamos correndo atrás de outros 400 mil agora com 2 de nós. É isso aí. E Fagundes, assim, é notório, a gente com certeza vai falar disso, da sua trajetória, que eu acho que é singular, de você conseguir, durante anos, décadas, conciliar uma atividade tão intensa na televisão, no cinema, e paralelo ao teatro, né? Porque o comum é a gente ver muito ator que às vezes tem uma carreira de teatro, aí ele começa a emendar trabalhos na TV e ele fala, pô, acabei ficando 6 anos afastado do teatro e tal. Mas uma coisa que talvez o grande público não saiba e que é legal falar, é muito comum encontrar o Antônio Fagundes em plateia de teatro. É muito comum, você vai muito ao teatro. Eu lembro que quando eu comecei, eu fiz logo eu tinha 2 anos depois que eu me formei, a gente fez uma ocupação no Teatro de Arena, no centenário do Nelson Rodrigues, do Baskerville e do Marco Antônio Braz, e a gente fazia 4 peças. Cara, o Fagundes foi nas 4 em dias seguidos, assim. E eu lembro que eu falei, cara, o Antônio Fagundes já me viu mais em cena do que ele, porque eu tinha acabado de começar. Então, e a gente falava, cara, era uma coisa incomum, né? É muito bacana ver você assim tão assíduo. É uma pena que seja incomum, né? Porque se nós fazemos teatro é porque nós gostamos. Então, eu acho que se a gente gosta a partir da plateia, né?
Eu sou um excelente público de teatro, eu sou um público generoso. Eu gosto de ver tudo, eu gosto de ver todo tipo de espetáculo, eu gosto de todo tipo de espetáculo. E sempre que eu posso, como você mesmo falou, eu estou na plateia, assim. Eu só não estou quando não tem horário, eu estou fazendo, então. Mas se eu estou fazendo de sexta a domingo, você faz a quinta, eu estou lá. Ele tá mesmo, Sim. ele vai mesmo. E isso é legal porque você tá sempre trabalhando com pessoas distintas, né? É. Cada projeto é uma direção, isso é muito legal. Não, e é um estímulo, né? Você ter o Fagundes na plateia, né? Já dá aquele frio na barriga, daí você fala assim, caraca. Você sabia quando ele estava assistindo o Verdadeiro? Não, depois. Falaram, Fagundes veio. Mas não dava pra olhar, né? Às vezes, sei lá, você tava, mas ele tava lá. Mas Agora, depois, no muito Teatro de bom, Arena, ele tava aqui. Você falava, é o Fagundes Nossa. aqui. Vocês estão fazendo ainda? nós vamos voltar agora em. Eu acho que é outubro e novembro, de terça e quarta na FAAP. Também são Ótimo, dias é um alternativos. E lindo tem uma espetáculo. peça que, se eu não me engano, posso estar enganado, que não sei se você vai lembrar, mas eu acho que ele assistiu o Cais. O Cais também? Que era uma Cais, peça mais. que a gente sim. fazia. A eu gente e fazia Barros. o Cais também. Era maravilhoso lá naquele teatrinho. Isso, e vai Isso, voltar. cara. Vai ter 8 apresentações especiais. Aonde? Então, não sabemos ainda. não Nossa, sabemos... era um lindo espetáculo. Isso. Era muito bonito, É isso emocionante. Era muito Ele Eu assistiu tô lembrando. Cíntia. Caraca. Cíntia, Fagundes depois, é realmente do mesmo o autor. bonito. Lá espectador. no mesmo espaço. Exato, exatamente. o Fagundes é espectador assíduo mesmo, isso é muito legal. E assim, Fagundes, mas isso você plantou na sua carreira também, né? Porque assim, também porque assim, você teve uma oportunidade de falar, eu vou ficar só na televisão. Eu vou ficar só na televisão. Mas você brigava com isso, né? De certa Mas aí forma. foi ao contrário. Quando eu entrei na televisão, eu já vinha do teatro, a minha condição para fazer televisão é que eu gravasse na folga do teatro. Eu nunca gravei, nos 44 anos que eu fiquei na TV Globo, em outros dias que não fosse segunda, terça e quarta. Desde Então, o início? Desde o início. Gente, mas você chegou com um punch para dar isso. Porque eu falei assim, às vezes a pessoa... Olha, cara, ele vai na humildade, né? Cheguei. Não, é sobre se colocar, porque Mas é que, não é todo mundo. para mim, não fazia sentido eu parar de fazer teatro, entendeu? Na verdade, eu tinha ido fazer televisão para ajudar a promover o teatro, né? Porque você sabe, nós moramos num país de dimensões continentais, né? Se você fica fazendo teatro lá num teatro de 200 lugares, você nunca vai ficar conhecido a ponto de levar público para o teatro, né? Ao passo que, se você faz uma televisão, um capítulozinho atinge 90 milhões de pessoas, você já tem meio caminho andado aí. Então, a ideia era não parar de fazer teatro. Quando me chamaram para fazer televisão, eu falei, eu não parar de fazer teatro. Eu não parei. Por isso que, de repente, você vê tantas peças e como é que ele faz, né? Como é que ele fez? É por causa disso, eu tinha esse acordo. E de uma maneira ou de outra, Fagundes, é engraçado, mas assim, é uma coisa que te salva, entende o que eu quero dizer? Nos tempos atuais, porque assim, hoje com essa história da Globo, as mudanças, a internet, muito ator que viveu a sua geração e que se amarrou à televisão, Tá perdido. tá perdido. Tá perdido. E eu te sinto surfando ainda, agora você também está se apropriando do Instagram, que é importante, é isso, entender que o mundo está mudando e como a gente pode chegar do seu jeito, né? Você faz suas leituras de trechos de livro, que é lindo. Então, assim, você não virou uma outra coisa, mas abarcou o que veio, mas eu te sinto assim, é isso. Se tem Globo, se não tem Globo, se vai ter contratos, quem não tá, Tem a problema. tua vida tá no... né? E porque a gente sabe de muito colega que ficou meio... Mas isso é uma coisa que eu fiz desde o começo, porque também durante esse período que eu estava fazendo televisão e teatro, eu ainda arrumei um tempinho para fazer cinema. Então, eu cheguei a fazer aí uns 50 longa-metragens nesse período, né? Então, eu tenho aí digamos, uma carreira de cinema também, que eu fazia de madrugada. porque era o quarto período que eu brincava, né? Porque de manhã, de tarde, de noite já estava ocupado, né? Então, quando me chamavam para fazer um filme, eu falava assim, topa filmar à noite? Topa. Então, da meia-noite saía do teatro, da meia-noite às 6 da manhã eu estava filmando. Dormia lá enquanto iluminava, eu tinha um colchãozinho no set, eu dormia lá. Mas essa, digamos, independência, eu acho que principalmente no Brasil, que a gente não tem um mercado muito grande, cultural, né? Onde o cinema é incipiente, onde o teatro ainda está engatinhando, por incrível que pareça,
e onde a televisão está se desmanchando, é importante que você tenha uma certa independência, não só financeira, mas também artística, para você não ficar preso, apegado a veículos que podem nem existir amanhã, né? Exato. A gente está falando agora de Instagram, mas o Instagram amanhã pode sumir. Exato. Então você tem que Ainda mais hoje. Às vezes a questão tá. de um ano a coisa já foi para outro. Já mudou, está mudando rápido. É o patrão invisível, né? Você não sabe quem é o seu patrão, né? Na internet, né? Ao mesmo tempo, a internet criou uma coisa interessante. Ela é a nossa televisão particular, né? Isso. Então vocês aqui têm através da internet, e a gente também, a possibilidade de falar diretamente com um público que você possa correr atrás e que se interesse por você, né? Antigamente você precisava do intermediário, agora o intermediário é o próprio veículo. Então está sendo interessante isso aí. E como te perguntar uma coisa assim, daquilo que não é, que é seu, né? As produções de teatro e tal, porque a televisão também tem uma escolha sua do que fazer ou não. Mas qual é o teu start para um novo projeto? Tipo, acabou Baixa Terapia, alguém te apresenta textos, você é um cara que lê muito, então assim, você está indo descobrir um negócio e fala, não, eu quero falar disso. Nesses 5 anos que a gente ficou com Baixa Terapia, eu li mais ou menos um texto por semana, né, para tirar uma média boa aí. Se você somar, daí uns 200 e poucos textos, né? Naturalmente, eu encontrei um monte de texto bom nesse período, um monte de texto que eu poderia montar. Mas aí você sabe, a escolha de um texto não é só se o texto é bom, né? Você precisa ver se é o momento daquele texto, se você tem condições de montar, se são muitos atores ou se são poucos atores, se você tem um teatro para fazer aquilo. Então é um xadrez aí que você tem que ir montando para escolher um texto. Mas, paralelamente a isso, você tem os seus colegas, os seus amigos. O Gustavo Pinheiro, por exemplo, nesse período a gente se conheceu, ficamos amigos e tal, e ele disse, eu vou escrever um texto para você e para a Alexandra. Eu quero escrever. É legal, mano, sempre bom, né? Um autor, principalmente um autor talentoso como é o Gustavo, escreveu uma coisa para você. Passou um tempo, ele falou, tá pronto, tá aqui. E era 2 de nós. Então eu joguei tudo que eu tinha lido fora, né? E falei, vou montar 2 de nós, porque é um belíssimo texto. Tem um pouquinho de sorte também nisso daí, né? Sim. Mas como dizia o Zico, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Mas Então, a gente faz a nossa roda, né? Se você não está pronto, não adianta ter sorte, né? A gente estava pronto. Então aí veio o texto bom, estamos montando. O Fagundes, e junto, né, com isso, né, a gente falou um pouquinho, tem a carreira no cinema, né? Mas por exemplo, você produziu um longa com do Leonardo Cortez, Do Léo, que é Maldito Benefício. Maldito Benefício. Você tem feito isso no cinema também? Ou foi essa montagem? O Maldito Benefício é a minha segunda produção. A primeira foi um filme chamado Contra a Parede, com a direção e o roteiro do Paulo Pons, e a gente, com um elenco maravilhoso também, a gente até vendeu para a Globo esse filme, ele ficou uns anos na Globo, agora voltou para mim, o filme é meu novamente. E agora eu estou finalizando o Maldito Benefício, que eu filmei nos mesmos moldes, e é também sem patrocínio, eu produzo sem patrocínio. A turminha arregaça a manga e a gente faz, né? E você foi assistir a peça, falou, mano, isso dá cinema, ou já tinha o roteiro? Não, eu tinha ido assistir o Veraneio, a gente se conheceu, eu e o Léo disse que tinha um roteiro, que ele estava querendo filmar há muito tempo, e parece que ele teve uma dificuldade de achar isso aí. quem produzisse, né? Aí eu li, gostei muito, e 2 meses depois nós estávamos filmando. Olha aí, cara. Mas produzir cinema, por menor orçamento que seja, sem patrocínio, já é um caminho mais difícil, né? É bem ousado mesmo. Ousado, porque você está falando de uma equipe para uma pequena produção já. Mas a minha equipe era realmente muito pequena, né? A gente filmou em 15 dias com uma equipe de, no máximo, 20 pessoas. Eu acho que aqui tem mais do que a gente tinha no nosso set. Mas aí é aquela coisa,
eu vou fazendo fundos de caixa, né? Uhum. Então, o que eu estou tirando daqui do Baixa Terapia, o que eu tiro ali de um comercial, o que eu tiro ali de um filme que eu faço como ator e tal, eu concentro para jogar na produção. Então, não é uma coisa que eu agora tenha que pedir um empréstimo para fazer, entendeu? Sim. São as produções que se retroalimentam. E Que, acaba dando certo. que assim, outrora isso foi mais comum, né? Assim, você pegar o teatro nos anos 70, 80, já fiz peça com o Renato Borg, dele falar, cara, eu fazia peça que... Ia no banco, pedi empréstimo no banco. Isso. Eu deixei o meu Fusquinha 66 de garantia para minha primeira produção. Então era isso, né? Eu acho estranho as pessoas hoje em dia ficarem esperando anos por um patrocínio, né? Porque até você se desestimula. Você tem uma peça, você tem o elenco, você tem o teatro, mas não tem o patrocínio. Não, arregaça a manga e vai embora. Você não está acreditando, né? Acredite. Eu acho que assim, por isso que eu falei para você, eu acho uma discussão longa, porque assim, você tem uma força e você foi muito inteligente de usar isso, de usar, como você falou, tua imagem, para que a tua imagem te desse força para que mais gente te conheça. Mas tem uma galera que às vezes não tem essa possibilidade, sabe, de caras desconhecidas e talentosas para trabalhar, mas esse retorno pode ser difícil, né? Eu entendo esse ponto de vista, mas eu comecei também, né? E a minha primeira produção eu tinha 20 e poucos anos de idade, então eu não era conhecido. E aí eu acho que tem uma hora que você tem que começar. Se você não começa, você nunca vai chegar lá. A grande caminhada começa com um pequeno passo. E é isso, você tem que começar. E aí comece na sua medida, comece na sua possibilidade. Você não tem um capital muito grande, como eu não tinha quando eu comecei. Eu fiz um monólogo. Minha primeira peça era um monólogo. Eu levantei lá 25 mil cruzeiros, né, que era a moeda da época, dei o meu Fusquinha de garantia e ousei fazer aquela produção. O que podia acontecer? Eu perder os 25 mil cruzeiros, perder o meu Fusquinha, ficar devendo para o banco e nunca mais fazer nada. Podia acontecer isso. Mas não aconteceu. Eu acreditei naquele texto e eu fiquei 2 anos em cartaz com aquele texto. Então, o que eu consegui com aquela produção, eu joguei na segunda. O que eu consegui com a segunda, eu joguei na terceira. E eu venho fazendo isso há 58 anos. Tem um empreendedor da arte, é fato. E foi pouco depois dessa época que você passou pelo Teatro de Arena, né? Eu comecei no Teatro de Arena. Começou eu comecei em 1966 no Teatro de Arena. Comecei como ator no Teatro de Arena. Eu fiz uns 4, 5 espetáculos lá. Já tava, o Arena em 66 já estava caminhando para o fim. O Arena terminou em 71. Mas eu fiz uns 5, 6 espetáculos lá. Eu comecei com uma turma que era ousada nesse sentido também, porque o Arena tinha 150 lugares, mesmo que lotasse aquilo, não dava dinheiro. Então era uma turma que fazia aquilo por uma posição política, né? Sim. Numa época difícil do Brasil, um teatro de resistência e tal. Então, mas era uma turma que batalhava para fazer, não era fácil. Não tinha patrocínio e você tinha 150 pessoas na plateia. Então era complicado fazer teatro. Mas a gente fazia, a gente fez. E as peças ficavam, mas eu entendo, ficavam em cartaz às vezes de terça a terça. Era Essa é uma coisa que nós perdemos. Ficava de terça a domingo, com 2 na quinta, 2 no sábado, 2 no domingo. Então você fazia de 9 a 10 espetáculos por semana. Hoje nós fazemos 3. Né? Então você tinha digamos, um potencial de produção muito maior do que você tem hoje. Você tinha 3 vezes mais a possibilidade de faturar do que você tem hoje e tinha público para isso. Aconteceu alguma coisa aí nesse meio do caminho que até hoje ninguém consegue explicar, e esse público foi embora. Talvez parte disso seja culpa nossa. Talvez a gente tenha dado a eles coisas que eles não quiseram ver. Né? Talvez eu costumo brincar que de vez em quando a gente monta um açougue muito bonito no centro de um bairro vegetariano, né? Então aí fica complicado. O cara passa naquele açougue, é lindo, mas ele não gosta de carne, né? Então a gente tem que aprender que as pessoas se afastam quando elas não gostam, né? Foi isso que aconteceu com a gente. A gente tinha um público monstruoso na década de 80, até a década de 90 era um público muito grande. Eu ocupei um teatro em São Paulo chamado Teatro de Cultura Artística,
Eu fiquei lá por mais de 10 anos ocupando esse teatro, com a Companhia Estado de Repertório, uma companhia que eu fundei na década de 80, e o teatro tinha 1.200 lugares, e a gente fazia de quarta a domingo, lotando todos os dias. Então, onde foram essas pessoas? Irma Vap também, Irma o Vap Juca de ficou lá, Oliveira o Juca de com as... Ah, o Ah, o Fulvio Fulvio, Stefanini, ele veio aqui, veio aqui Fulvio também, esteve aqui, ele ele falou a isso. mesma coisa. Mas também tem uma questão, assim, refletindo aqui, que tem a questão externa, né? Que assim, pô, veio a televisão, veio o streaming. Você acha que Cara, não, sabe Fabinho? por que eu acho que não? Não. Posso só... Você olha hoje, tem essa molecada do stand-up, eles fazem peça meia-noite no Frei Caneca, ele lota aquilo com uma outra molecada que às vezes vem fora da região central, de uma região periférica, que alguma coisa despertou nele, que ele sai de casa pra ir ver o teatro. Por mais que seja outra linguagem, ele tá sendo público de alguém. A gente esquece uma equaçãozinha muito simples. Nós somos um país de 210 milhões de pessoas. É impossível que você não tenha aí uns 5 milhões de pessoas interessadas em ver uma peça de teatro. Entendeu? E 5 milhões de pessoas, nós lotaríamos todos os teatros do Brasil durante anos, se elas fossem ver só uma vez a peça. Entende? Então, é muita gente que a gente tem para formar um mercado. É que tem alguma outra coisa que a gente precisa observar que aconteceu, que esse público foi se afastando. Eu Você acha que a acredito- quantidade de peça chata, Com certeza. eu acredito que a gente se boicotou muito. ou teatro Tanto mal que- feito, tanto. não mal feito, Não, mas eu acho assim, quando você tem um patrocínio, isso aí pode acontecer mesmo, ou você tenta, digamos, contentar o seu patrocinador, que foi o que o Beethoven fazia. O Beethoven fazia isso, ele tinha um conde lá que patrocinava ele tinha que compor uma sinfonia que o conde gostasse, porque senão a segunda ele não ia ter patrocínio. Então ele tinha, digamos, um público, ele tinha um público que ele tinha que contentar. No Brasil, pela estrutura do patrocínio, o patrocínio é feito por um gerente de marketing de uma empresa. Ele não entende muito de teatro, ele entende de marketing. Então é ele que determina que verba você vai receber. E isso quer dizer que você só tem contato com o gerente de marketing. Você só tem que contentar o gerente de marketing. Mas não, você tem que contentar o público. Mas a gente perdeu essa mão um pouquinho. Até porque a gente está contentando o gerente de marketing para ter outro patrocínio. E o gerente de marketing, às vezes, enche o saco. Ele quer patrocinar outras coisas. Ele quer patrocinar música, ele quer patrocinar dança. E aí o cidadão fica sem ter nem o público, nem o patrocínio. Então a gente teria que aproveitar que a gente tem o patrocínio para formar público. E nós não fizemos isso. Não, e tem um fenômeno também que eu acho que deixa tudo muito dúbio, que é a chegada do teatro musical, que é puro entretenimento e que está lotando. Então, assim, Mas isso é maravilhoso. é maravilhoso, É mas eu estou dizendo assim, o público talvez esteja aí. Tem Isso. 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, E o ingresso é caro. e o ingresso é É, muito caro. Então isso derruba o fato de que o teatro é caro. Não, o teatro é caro para quem não quer ir. Para quem não gosta, você pode dar de graça que ele não vai. Para quem gosta, ele não quer saber quanto é. Ele faz um esforço, ele economiza. E se a peça ficar muito tempo em cartaz, nós tivemos no Baixa Terapia um monte de gente assim. Assim, eu economizei durante um ano para ver a peça, porque eu ouvi falar dessa peça e nós estávamos em cartaz. Um ano depois ele foi lá com o dinheirinho dele, ele economizou R$100 durante um ano. Ele economizou R$5 por mês, R$10 por mês, para comprar o ingresso dele, porque ele queria ver. Então, essa necessidade é que eu acho que a gente tinha que criar. Mas como é que você cria essa necessidade? Não é dando o que o povo quer, não é assim. É fazendo coisas que você saiba que, pelo menos, afastar não vai. E tem uma questão dessa questão do patrocínio, veja se eu, que às vezes, por exemplo, você é uma figura midiática. Você é uma figura midiática. Só que aí tem outras figuras midiáticas que, ao invés de. Que tem a possibilidade de gerir, mas às vezes pegam um mega patrocínio que talvez poderia também ir
para outras produções menores que visassem... Aí a gente vai ter que discutir política cultural que não existe no Brasil, né? Exato. Não existe no Brasil, infelizmente não existe uma política cultural que determine para onde que vai o patrocínio. Como é o gerente de marketing que determina, Então, o gerente de marketing. você não tem alguém dizendo, olha, esse dinheiro aqui é para fazer determinado tipo de teatro. Isso é uma política cultural. Isso daí exigiria, digamos assim, uma ousadia, uma coragem de governos que eles não têm, né? Eles não têm essa coragem. Porque ele teria que dizer, o dinheiro que o Estado vai dar é para esse tipo de teatro. E os outros todos iam gritar, mas é isso que ele quer, é assim que funciona a política cultural. Nós tivemos aí um governante que a política cultural dele era destruir, e ele destruiu. Ele fez uma política cultural. Sim, ele teve um propósito. Uma política cultural. Agora, os outros, na hora de construir, não constroem. Tá? Você falou uma coisa que é muito verdade, como a gente... É isso, a população não para de aumentar. Sabe uma coisa que eu fiz uma comparativa? Eu fui esses dias no estádio, fazia 8 anos que eu não vi um jogo de São Paulo. E aí eu olhei, o ingresso estava caro pra caramba, lotado. E aí eu falei, cara, é interesse das pessoas em sair de casa... Você sabe quanto custa aquela camiseta do jogo de futebol? Nossa, é caríssimo. Estão todos com a camiseta. Exato. Então, assim, o interesse em investir naquilo que lhe traz prazer existe. O que falta é a gente novamente resgatar isso. A pergunta que não quer morrer é, você tem R$100 no bolso, o que você faz com esse dinheiro? É isso. Se você tem 100, porque tem gente que não tem condições de ter nem R$100 no bolso. Tem gente que não tem condições de se alimentar, de educar os filhos, de ter trabalho. Então, a gente não está falando dessas pessoas. A gente está falando de pessoas que têm R$100 no bolso. O que você faz com isso? Ou você gasta aquilo tudo em chopp no fim de semana, e você sabe qual é o final do chopp, né? Sabe o que acontece com o chopp depois, ou você faz outras coisas. E a gente sabe que não tem só espetáculos caros, tem espetáculos mais baratos, tem espetáculos que foram patrocinados e o ingresso custa mais barato. E o Sesc? Tem espetáculos de graça. Por exemplo, o SESI tem um teatro de graça. E às vezes você vai lá e não está cheio. Então quer dizer que não é bem uma questão de dinheiro também. Mas tem, se você quiser, se você tiver interesse. Eu acho que essa palavra move o mundo. Interesse. Você vem uma cantora de fora, essa cantora, um mês antes, tem 5 pessoas acampadas. 5 não. Nossa, um monte. Acampadas, literalmente acampadas para poder comprar um ingresso. E esse ingresso custava R$2.000. Então você fala assim, nós não conseguimos atingir a esse público? Sim. Por que não, né? Era bom a gente começar a pensar. É verdade. E o número de festivais, né? Eu lembro que, em 2001, que eu lembro que foi quando o Rock in Rio voltou, não tinha nenhum festival. Agora, cara, eu não sei se é por conta da rede social, mas eu sinto que cada semestre tem 3 festivais de música. Não, e show lotado. Lotado. Não, é show lotado. Lotado. Mas nós estamos fazendo isso com o teatro agora. O teatro está começando a resgatar um pouco desse público perdido, e o público está começando a se interessar mais por teatro. Você pode ir a teatro hoje em dia, você vai ver, estão todos lotados. Verdade. Eu acho que falta só uma cabeça um pouco mais aberta da nossa parte, de tentar fazer um esforço para que os espetáculos de sucesso fiquem mais tempo em cartaz. Isso. Né, para que permita um número maior de pessoas se entusiasmar com o teatro que está dando certo. E que isso possa passar para as outras gerações. Que eu vou te falar um episódio que me assustou um pouco. Estava na praia com meu filho tem 15, agora fez 15 anos ontem, né? Mas ele estava com 14 anos, e uma menina que estava lá, eu estava em cartaz, e ele convidou a menina para ir assistir a minha peça, meu filho convidando ela. E ela depois falou pro pai, mas teatro é uma coisa tão de velho. E ele me contou, o pai me contou. Eu falei, cara, que assustador, uma menina de 14 anos ter esse olhar. E parece que tem uma geração que pensa isso. E isso é muito assustador por uma garotada, que é a nova geração que vai absorver e que está absorvida pelo celular. E aí é toda uma discussão também de como a gente muda isso.
Mas meu filho não, porque meu filho é filho de um ator, então é difícil. Mas eu acho que é isso. Ela já é filha de alguém que vem de uma geração que já não dava... Que acha que o teatro é coisa Isso. de velho. Porque se ela cresce em casa com isso, ela teria lembrança na infância de ver Ou na infantis. escola, como a gente estava falando Isso. lá atrás. Você não tem aqui uma educação voltada para a cultura, né? E educação é propagação de cultura, então você não tem isso aqui. Então, é função nossa mesmo pegar essa menina, levar para o teatro uma vez e ela sair de lá encantada, falar, oh, que barato que foi, morri de rir, ou chorei, ou me emocionei, que legal que é. A gente pode fazer isso. O Baixa Terapia, de uma certa forma, conseguiu um pouco isso aí. A gente tinha uma plateia muito jovem, tinha muito jovem na plateia. Então, antigamente a gente olhava só a cabecinha branca, né? Uhum. Que era aquelas pessoas que estavam acostumadas a ir ao teatro e não pararam de ir. Agora não, você está vendo que o jovem está começando a frequentar outra vez o teatro. É a nossa oportunidade de falar assim, não saiam, continuem, voltem. Se você vai assistir um espetáculo, esse espetáculo está fazendo sucesso, é bom, o espetáculo agrada o público sai do teatro, na semana seguinte ele quer ver outro. Sim. E se a outra que ele assistir for bom também, ele vai querer assistir outra e nós estamos formando o público. E eu tive a oportunidade de fazer, até engraçado estar aqui o Napão ia amar, porque assim, eu substituí o Dan Stuba aqui no Morte Acidental de um Anarquista. Olha, eu fiquei anos fazendo, que eu foi... Eu não vi com você. E o Napão, o Henrique Streuter, que ele disse que se emocionou quando ele fez com o Dan, e você estava na plateia, se emocionou muito porque ele pensou em fazer teatro, jovem, por ter te visto fazendo Morte Acidental de um Anarquista. Sim. Então, para ele, essa peça tinha um significado muito grande. E é um personagem maravilhoso de fazer. E, assim, a gente fez muito tempo, quando eu entrei em cartaz com eles, de graça. Por conta do Zé Renato aqui em São Paulo, né? Sim. E muita gente, a gente cantava na entrada do teatro, muita gente vinha falar assim, umas pessoas muito simples, falam assim, e sabe, enquanto a gente cantava, e eram pessoas que nunca tinham ido ao teatro. Esse tipo de trabalho também, que aí sim o Estado pode ajudar muito, porque a gente poder receber e fazer de graça para a população é uma maneira também de trazer um público que nunca viu. Isso é uma política cultural. Que é o que falta para ele. Morte Acidental do Anarquista nós fizemos durante 7 anos. Foi bastante tempo. E quando entrou foi dança, a mudança do Napão, né? O Napão falou, eu também, que ele falou, cara, quando eu assisti o Fagundes, eu falei, eu vou montar essa peça. Não, e não só, ele fala que ele passou a querer ser ator. Tem uma força muito absurda na vida dele. Então é muito legal, nem tinha me lembrado disso, estou lembrando agora. E eu fiz também anos com eles. É maravilhoso. Porque é muito maravilhoso, né? Mas você tem públicos hoje de distintas idades, né? Por exemplo, quando eu era criança, você já tinha uma carreira de décadas, e eu lembro que eu não perdia o Mundo da Lua. Então eu fiquei muito tempo assimilando o seu rosto ao pai do Lucas Silva e Silva, né? O Mundo da Lua. Era o Mundo da Lua. E Fagundes, assim, você também, ao mesmo tempo que você construiu essa carreira no teatro, você também tem no audiovisual e na TV, né? Você acha que a grande mudança ali na TV foi do Carga Pesada na sua vida ou antes já veio? Não, porque o Carga Pesada, para mim, eu era cara, como eu gostava de Carga Pesada. Eu sempre gostei disso na minha carreira e como eu sempre fiz teatro, cinema e televisão ao mesmo tempo, eu podia brincar com isso. Então, se eu estava fazendo uma peça política no teatro, que era o Morte Acidental do Anarquista, eu podia fazer uma porno-chanchada no cinema e podia fazer uma novela de época que ia ser divertido para mim e, ao mesmo tempo, eu estava atirando para todos os lados, né? O Mundo da Lua é um programa da TV Cultura que eu fiz ao mesmo tempo que eu gravei o Dono do Mundo. Nossa. Então, eu gravava o Dono do Mundo segunda, terça e quarta e quinta, sexta e sábado o Mundo da Lua, na TV Cultura, em São Paulo. Então, eu fiz ao mesmo tempo. Se você pegar uma foto minha do Mundo da Lua e uma foto do Dono do Mundo, é o mesmo personagem. Eu tinha um bigode. É o mesmo bigode, mesmo. Não, cara, eu não mudei nada. Só mudei o personagem. Então, essa brincadeira, digamos, eu fiz o tempo todo. Carga Pesada foi uma outra coisa. Na época que eu estava fazendo Carga Pesada, eu estava fazendo... no teatro eu estava fazendo
Cyrano de Bergerac. Nossa. Então, você vê que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e o público que me visse em Carga Pesada podia me ver num clássico francês no teatro. Então, E pra gente é uma delícia como exercício, o né? exercício é muito gostoso e, ao mesmo tempo, para o público também, porque o público pode se surpreender com você. Eu acho isso muito divertido. Só em português não é brincar, né? Porque é to play em inglês, que é brincar, que é jogar, né? É verdade. Em francês é jouer, a mesma coisa, jogar, brincar. A gente brinca, né, com a nossa profissão. Isso é muito bonito. Cara, o Fagundes está tão impregnado na nossa história, porque é muito engraçado, tô lembrando. Eu acabei de citar uma peça que eu fazia que tem toda uma importância por causa dele. A gente cita você no Nossa, brincando, numa cena que a gente faz a gente faz 3 senhoras vendo novela. Eu queria ver isso. E aí, vai ver. A gente vai vir em dezembro pra São Paulo. Eu quis, essa cena, como é que é mesmo? Essa cena eu quis fazer uma homenagem pra minha mãe assistindo novela com as minhas tias, Que ótimo. que elas assistem, mas assim, ao mesmo tempo Falando falam da do diálogo. vida, fala da novela, fala da vida. E aí a gente criou várias situações, e aí tem uma hora que a gente fala do Dono do Mundo Que e ótimo. fala Fala de um monte de novela dele. fala Porque dele, E daí zoa você, viu? Me desculpa. Porque tem uma hora que a gente fala assim, ó. Ué, faz tempo que eu não vejo Fagundes na Globo. Fala assim, você não tá sabendo? Acabou a panelinha. A Globo tá mandando todo mundo embora. As velhinhas falam de tudo. Não, e o mais louco, eu tô lembrando que eu fiz recentemente um musical, que é o Beetlejuice, que é um musicalzão grande, Broadway, e que o Eduardo Stablet fazia o Beetlejuice. E tem uma música que ele adapta e põe, assim, que é Que cilada. Aí ele pôs Bino, que cilada, que foda. Cara, então assim, o Fagundes, de alguma maneira, seja pelo teatro, ele tá na vida pingando em tudo quanto é coisas muito recentes nossas, assim, né? E são coisas muito diferentes, né? Porque o Mundo da Lua, Carga Pesada, Cyrano de Bergerac, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a gente está transitando por tudo isso, né? Nossa. Que Exato. maravilha. Falando nessa sua pluralidade, Fagundes, e de gerações, é verdade que você joga videogame? É mesmo? É verdade. Cara, mas quando eu gozado soube isso, né? disso. O cara não pode jogar videogame? Mas jogo. isso é uma coisa muito boa que você ultrapassa gerações. Porque o meu pai é mais novo que você, e pra ele videogame era tipo assim, o que é esse negócio aí? Sabe? Você sempre gostou de videogame? Não, faz uns 15 anos que eu comecei a jogar. Ou seja, Mentira. já comecei velhinho. Mas você já tá nos PlayStation. Mas você joga aqueles jogos simples ou aqueles jogos que você tem que fazer Não, eu jogo aqueles God of War, aqueles... Ele joga esses jogos que eu falo, cara, não, eu não Last tenho. of Us. Pô, que bacana, hein, velho? Não, então é assim, não vai fazer peça agora, não. Daqui a pouco a reunião da peça. Espera aqui, que o Fagundes fazendo. Não, tá lá jogando Tá lá no videogame, o cara não videogame. incomoda ele, não. Porra. Mas é uma delícia, né? Muito gostoso. Eu gosto muito. É que eu acho que os jogos novos que eu vejo meu filho jogando é de um nível de sofisticação, alguns. Tem um que ele tá jogando agora Muito difícil. que não tem, que é quase um desenho parado. Porque tem toda uma elaboração do que ele tem que fazer, não tem grandes tiros. Eu falo, e ele assim, todo empolgado, Mas pai. esse dos tiros aí é uma coisa absurda, se você parar para pensar. Você pega aquele aparelhinho ali, aquele joystick, que chama, né, aquele negócio, você pega aquilo ali, se você contar, você, enquanto está jogando, você não está olhando para aquilo, você tem que ser só no dedinho aqui, né? Você está olhando lá. Enquanto você está jogando, você mexe em pelo menos 14 botões. Às vezes ao mesmo tempo. Às vezes você está apertando um aqui, o outro você está aqui, com o outro você está aqui. Então, você tem que ter uma Controle. uma atenção De coordenação motora. desatenta, né? Sim. Porque você está aqui quase no hábito, que você sabe onde está o X, onde está a bolinha, onde está o quadrado, você está aqui mexendo, mas você está vendo ali. E dali está vindo o inimigo daqui, o outro está atirando dali. Então você está, ao mesmo tempo que você está dentro do jogo, você está absolutamente disperso. Isso é uma delícia, mas é perigoso demais, né? Porque você perde completamente o foco. O seu cérebro começa a jogar de uma forma que você não está nunca em lugar nenhum, que você está sempre, né, igual passarinho, né, que está olhando para tudo quanto é lado se o gavião não vem. Isso, se você pegar um livro logo depois para ler, você não consegue. Olha. Dá um tilt ali. Mas E você é um leitor assíduo, né?
Eu sou, e eu percebi isso quando eu comecei a jogar, uma semana jogando. Quando eu fui ler, eu fiquei 1 hora na primeira página, né? Caramba. Para você, então, foi claríssimo isso. Mas, por outro lado, você está falando isso, eu falei, pô, vou começar a fazer videogame, porque assim, é um exercício de coordenação, de não sei o quê. É outra parte do cérebro, né? É outra parte do cérebro. Mas é maravilhoso também, porque se você observar, alguns jogos são extraordinários em termos de direção de arte, Sim. Sim. concepção, Muito. de ângulos de câmera, porque você mexe daquilo do jeito que você quiser. Você tem 360 graus de cenário. Eu me lembro que tinha o God of War, eu jogava, eu matava todos os inimigos ali, aí eu parava e ficava andando pelo cenário. Eu queria ver, aí eu olhava para cima, porque não tinha ninguém me atacando. Então, eu ficava olhando, e é maravilhoso. Tem um trabalho de arte Aí ali muito legal. colocou o artista no meio da guerra, né, bicho? Eu podia imaginar qualquer trecho pra gente falar nesse podcast, menos que Eu já sabia não, que eu ele tô era. matando todo mundo Game ali, ó. over, game Mas você over. sabe que eu vi uma matéria Eu não falando sabia, velho. que a molecada... Hoje em dia, eu adoro jogos de futebol, FIFA e tal. Eu gosto desse mais simples. E a molecada... Mas aí que Eu tá. era do Atari, hoje em dia... come. Mas hoje em dia, tem uns jogos tipo FIFA Manager, que você é tipo o diretor do clube e tal, que a molecada já tá na infância nascendo com mais visão de jogo. Então, tipo, enquanto, sei lá, eu na minha época com 8 anos ficava pensando na bola, ele já fala, não, se eu cruzar aqui, o cara tá ali. Porque no jogo ele tem a visão de jogo completa. E também manjando da gestão do clube. Porque o jogo Mas pede esse lugar da gestão é o lugar, que é outro tipo de jogo. Eu preciso lembrar o nome desse jogo do meu filho, que eu falo assim, eu lá dentro, gente, que jogo difícil demais. E assim, não tem ação. Tem jogos que são estratégicos num nível de intelectualidade já do negócio. Se você tem, eu tenho que pegar um negócio aqui. E aí fica parece imagem de desenho antigo, parada, mas você tem 1000 opções para fazer. E ele assim, achando que eu tava achando muito legal. Eu tava assim, não tem paciência nenhuma para isso aqui. É quase ele tá lendo uma história e criando a sua própria história. Bizarro. E tem diversos tipos de jogos, né? Então, se você descobrir esse universo... E Fagundes, eu vou fazer uma pergunta, não tem nada a ver, mas eu preciso fazer. Eu já trabalhei com um monte de gente, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com você. É lenda essa história de você decora na hora? E é mesmo. Não, Boa porque pergunta, isso aí é uma cara. história que eu já falei assim, eu nem sei se isso é verdade mais. Na televisão é verdade. Não, mas isso na tem hora... a ver com o hábito da leitura? Que diabo que é Isso isso? que ajuda, né? Quando você tem uma intimidade maior com a palavra, você passa por cima de uma série de processos que o ator que não tem intimidade com a palavra tem que cumprir, né? Então, você se habitua à pontuação, você se habitua à intenção do autor, você se habitua a ler nas entrelinhas, porque você já leu muito, então você já bateu o olho, você já sabe o que o autor quis dizer, conforme ele armou aquela frase. Então, digamos que aí já facilita 50% do teu trabalho, né? Eu tenho colegas que têm uma enorme dificuldade de ler a primeira vez, né? Não é por nada, porque é difícil mesmo, né? Ler é um hábito que você tem que exercitar, né? Eu passo por cima disso porque eu já tenho essa intimidade. E aí depois eu descobri esse processo para mim, realmente eu decoro. Mas a televisão, ela tem, a gente sabe, até pela formação dos capítulos, ela tem essa repetição, né? Então, assim, durante Isso ajuda uma semana você tem que contar a mesma história. Mais ou menos porque você conta a mesma história com outras palavras sempre, né? E o que você tem que decorar são as palavras. Então, Sim. Então não alivia muito. Não alivia. Mas você já está dentro da história, claro. Mas se você está apaixonado por aquela pessoa, o público vai ter que saber na quinta-feira e na sexta, porque o cara perdeu o capítulo na segunda, né? E aí tem uma história. E se você está apaixonado por essa pessoa, é fácil você decorar que está apaixonado por ela. E se você brigar, é porque você não está apaixonado. É fácil. Agora, fácil para você, meu querido. Agora, esse processo serve para o teatro? Você não consegue. Aí você usa de outros recursos. Não, porque o teatro, a televisão é o seguinte, cinema também. Cinema, então, é mais fácil ainda. Mas na televisão você tem que gravar a cena, né? Você grava uma cena inteira. Então você grava aquela cena, mas vai embora, acabou, nunca mais você pega aquilo. Então você se joga naquela cena, você faz,
decorou aquilo. Eu, por exemplo, na televisão, eu fazia a cena, se tivesse que gravar no dia seguinte, eu tinha que pegar outra vez o texto, porque eu já tinha esquecido. Você conseguia fazer isso? Já estava no lixo. Aham. Ah, imagina se você for guardar tudo aquilo na Não. cabeça, você fica louco. No teatro, não. No teatro, o processo é diferente. Você tem que repetir. Baixa terapia, só para dar um exemplo, nós fizemos exatamente, porque nós paramos no número 600. Nós fizemos 600 vezes baixa terapia. Isso quer dizer que nós tivemos que fazer durante 600 dias aquele espetáculo com o mesmo frescor do primeiro dia, porque o público não viu. Então, nós temos que trazer para ele aquela novidade, com o mesmo frescor. Para isso, você tem que aprofundar aquele trabalho. É por isso que a gente fica horas discutindo uma palavra, porque você tem que entender aquilo de tal forma que aquilo se entranhe em você e você possa reproduzir esse frescor todos os dias. Então você se emociona todos os dias, você usa o tempo da piada igual todos os dias, é quase um jogo matemático ali que você tem que gravar. Um trabalho que eu considero um trabalho intelectual muito grande que você tem que ter. Por isso que alguns atores não conseguem ficar muito tempo em cartaz, porque eles não fazem esse tipo de trabalho e se jogam no personagem. Então, isso dura quanto tempo? Dura uma semana, 2 semanas. É como o luto, né? Quando um parente seu morre, você fica muito triste durante um período. Depois você vai aliviando aquilo, você perde essa sensação, né? A mesma coisa o ator que não tem esse domínio, digamos, intelectual sobre o trabalho dele. Você acaba no primeiro mês. Se joga. No terceiro dia, já, como você falou, a piada já não tem graça. E você está machucado, né? Às vezes. Mas só você falando, porque isso também tem uma questão de um domínio técnico também, né? Porque você, tudo bem, tal hora, 9h30 em cena, você tem que estar emocionado, você tem que estar chorando, você tem que... Mas vai chegar o dia que você não vai estar emocionado e você não vai estar chorando, porque é a repetição. Mas aí você tem você se apropria da técnica. O que você tem que ter na cabeça é que não é só a repetição, eu penso assim, né? Eu sempre que eu falo assim, nossa, eu estou falando um monte de bobagem, porque isso é o que eu penso, né? Não é uma lei, não é todo mundo que funciona assim. Mas o que eu penso é que você, na verdade, não está repetindo nunca. O dia que você começar a repetir, você vai começar a esquecer, vai começar a ter problemas, porque aí quer dizer que você mecanizou aquele trabalho, ou seja, você só está jogando aquelas palavras para fora. O que você tem que repetir, isso sim, é a sua compaixão por aquele personagem. Ou seja, é você entender que naquele momento, naquela circunstância, com aquelas palavras, com aquela impressão que você recebeu do seu colega, aquela pessoa se emociona. E aí você vai se emocionar todo dia, porque você não está repetindo, você está a cada dia renovando aquela compaixão. E mais, você está renovando para pessoas diferentes. Então você está contando aquela mesma piada, mas para pessoas diferentes, pessoas que às vezes são mais rápidas, às vezes são menos rápidas, às vezes entendem a piada antes de você terminar, às vezes elas terminam a piada, elas só vão entender 2 minutos depois. Então você tem lá uma relação com a plateia que faz com que você não consiga repetir nunca também. Por isso que tem muitas que acontece com a gente fala assim, e não é isso, né? Que você fala assim, gente, hoje a plateia não estava legal, né? Se não estava legal, era você. Não é? A gente fala assim, gente, mas o que aconteceu? Não sei o que. Eu me lembro sempre de um sermão do Padre Vieira que eu li, que era maravilhoso, que ele dava uma chamada de atenção nos padres que faziam o público dormir no sermão. Ele fala assim, não foi o público que dormiu, você que é ruim, você que fez eles dormirem. Porque tem isso, às vezes a plateia não ri de uma piada, mas ela achou engraçado. Mas não ri. Ela só não riu. Porque você sabe que a plateia, aquelas 700 pessoas ali, elas adquirem uma personalidade única. Né? Tem uma unidade ali. Quando ela se junta ali, passa a ser uma pessoa só. Né? E elas começam a reagir mais ou menos igual. Né? Então é muito bonito isso. Né? Você vê a pessoa
a pessoa, aquelas 700 pessoas reagindo como se fosse uma pessoa só. E às vezes a gente sai, fala, não riram, e no fim eles aplaudem, gostaram muito. Isso. Eles viram outra coisa, eles não riram, mas se emocionaram, eles não se emocionaram, mas riram em silêncio, eles acharam engraçado, mas não gargalharam. Cada um tem um jeito de... Olha, por isso essa sabedoria hoje já não se usa. Da claque também, quando você está falando uma coisa que é muito bacana, esse negócio que a plateia é uma personalidade única. Então, quando tem uma pessoa que ri alto na plateia, é muito engraçado. O que acontece? Puxa. Vai puxando todo mundo. É por isso que os caras tinham a claque, né? O aplauso também, a gente brinca que quando tem vezes que você vê a pessoa faz... E para, que ninguém viu. Eu sempre falo assim, se você quiser aplaudir, vai que todo mundo vai atrás. Acompanhar, é verdade. Porque não pode fazer isso. Tem que... vai lá, você vai ver todo mundo. É isso aí. Ô Fagundes, falando um pouco de processo criativo, e a direção é algo que te atrai? Muito, mas eu tenho tanta coisa para fazer como ator ainda que eu estou adiando um pouco a minha direção. Deixa eu ficar um pouco mais velhinho. Aí fico sentado só falando, vai para cá, vai para lá. Muita coisa para fazer ainda. Dirigir é muito bonito, né? Mas é uma coisa muito solitária, porque eu sinto que o diretor chega uma hora, ele tem vontade de se matar, né? Ele não pode fazer mais nada, né? Tá lá, tá na mão do ator, quando abriu a cortina, ele tá na plateia, ele não pode falar não pode, tá lá, é o ator que manda. Então, eu já dirigi uma vez, eu sei como é que é essa solidão do diretor, né, coitado? Ele fica... E quando o cara volta, né, depois de um ano, o cara volta para assistir e fala, colocaram caco tudo na peça, não sei o que, ficar louco da vida, né? Não, a gente não põe caco, não. E eu queria, não é nem uma pergunta, é uma observação para você, que eu pensei nisso, que eu falei assim, cara, eu acho que é uma coisa que eu queria falar, que eu acho que assim, falando de baixa terapia, a gente tem uma amiga em comum, todos nós, né, que é a Ilana Kaplan, Nossa, querida. Irmã querida. E que eu fico muito feliz e orgulhoso pela tua generosidade em cena, porque assim, você é um cara que é esse cara que a gente está falando aqui, toda a sua história, e claramente no Baixa Terapia ela tinha um momento dela de roubar a cena no melhor sentido da palavra, Momento não, a peça toda. engolir o projeto, com aquela coisa maluca e clownesca linda da Ilana, e a gente sabe de tanta história, isso eu sei, não é de alguém contou, mas a gente sabe de que pessoas que estão no teu lugar assumem um grau de vaidade, que às vezes não é nem por mal, que às vezes podem tirar uma pessoa de uma peça. A gente sabe de histórias assim, que a pessoa não suporta este lugar. É o meu projeto. E né? você claramente, não só na peça, mas como a gente conhece ela, a gente vê como você botou luz pro talento dela. Então assim, não sei nem se é uma pergunta, se é uma coisa que você quer falar, mas era um elogio, porque eu acho tão bonito te ver em cena, Devia brilhando. ser assim sempre, né? Sim, Devia ser assim mas sempre. é tão legal o que você fez, porque era mostrar, tipo assim, parece que você estava fazendo assim, ó, vai, né? E eu acho que uma coisa legal de te contar, porque era uma coisa muito genuína de ver. Como eu disse, devia ser sempre assim, né? Os outros que estão errados, né? Porque, na verdade, você está ali, não tem ninguém que seja mais importante. Eu acho que o teatro tem essa coisa democrática, né? De que você realmente divide ali em cena a responsabilidade pelo que você está fazendo. De tal forma que a pessoa que abre e fecha a cortina pode atrapalhar um espetáculo. De tal forma que o contra-regra que tem que colocar o copo aqui, se ele não colocar aqui, colocar ali, ele vai atrapalhar o espetáculo. Então, todos têm uma importância muito grande, todos têm o seu valor muito grande dentro do espetáculo, e tem aquele valor pontual, que é aquele que você realmente tem que ressaltar para que a obra total chegue à plateia. E isso quer dizer que se tem um colega seu brilhando, o espetáculo está brilhando, não tem por que você ser contra ele. Se você for contra ele, você está fazendo um processo autoritário e burro, porque você está destruindo exatamente aquilo que você construiu junto com os outros. Você não está sozinho. Né? Não existe o sozinho em cena, para mim. Né? Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte: você está diante de uma plateia ou tem uma plateia diante de si? Isso é muito bonito, porque você fala assim, é a mesma coisa. Né?
Não, não é. Você estar diante de uma plateia, você está se pavoneando. Você está se mostrando para essa plateia. É você que está diante da plateia. Se você tem uma plateia diante de si, você tem uma responsabilidade. Você tem que falar com essa plateia. Então, não interessa. Não é sobre você, Não né? é sobre você, é sobre eles. Né? E é sobre o que eu quero que eles ouçam. O que eu quero que eles levem para casa. E eu acho que essa é a essência do nosso trabalho. A gente conseguir modificar aquelas pessoas. Fazer com que aquelas pessoas saiam um pouquinho diferentes do que elas entraram no teatro. Sair com uma coisinha, uma pergunta que elas nunca se fizeram. Ou uma resposta que elas nunca tiveram. Isso daí, nós temos a possibilidade de fazer isso com o nosso trabalho de qualquer jeito. Nem que a pessoa sentou e riu durante 2 horas e só isso. Ele vai esquecer o que ele ouviu, mas ele riu durante 2 horas e ele saiu modificado de lá. Então, é uma responsabilidade. Que legal isso, é muita generosidade mesmo. E Fagundes, você falando aí, não, ainda tenho muita coisa a fazer como ator e tal. Cara, você entrou aqui, eu falei, meu, você tá bem pra caramba. Como é que é? Você se cuida pra caramba? Rotina de exercício? Tá bem. Falei isso porque eu vi que você fez um filme agora até com o Marcos Mion. Você tava fortão lá, meu, conta aí. Difícil chegar com o Marcos Mion e eu reparar que o Fagundes tá fortão. Você tá bem, hein? Comparado aqui, né? Tem que ver comparado aqui, né? Mas não, eu acho que a idade não existe, né? Existe saúde. Você pode estar com 15 anos, ser lindo, rico, se não tiver saúde, meu filho, não quer dizer nada. Se você está velho, feio, e com saúde, pobre, a vida é linda. E é fato, né? Saúde realmente não tem. Não tem. Esse filme do Mion, eu tava saradão. Né? Tava treinando. É um filme que já tá, não é? Não, ainda não lançou, Vai não. lançar em janeiro. É. Mas você tem uma rotina de exercício? Eu faço ginástica. Faço ginástica 4 vezes por semana. Que legal. Tá melhor que eu. Bom, Eu tô dando 3. Tem que fazer, viu? Tem que fazer. Senão chega uma hora, fica... Não adianta, tem e que pra fazer. gente que é ator, isso aqui é a nossa fabriquinha, né? Fagundes, depois do videogame, você falasse pra mim que você faz crossfit. Não. Videogame pra mim foi o Não, topo pra mim da... também, cara, eu descobri aqui, eu não já sabia. Eu falei, meu, vou falar disso. Videogame é... Crossfit eu não faço, não. Não dá. Crossfit é não pra dá. pessoas... É muito pesado, né? Fagundes, além do espetáculo que a gente vai repetir agora pro pessoal, tem mais algum outro projeto para o pessoal acompanhar, que tá saindo em algum streaming, novela? Não, é aquela coisa que a gente assina uma cláusula de confidencialidade, não pode falar até o lançamento, né? Então, Sim. tem um monte de coisa assim. Eu estou desenvolvendo um projeto de uma série para o ano que vem, não pode falar. Eu estou com uma série que eu estou gravando, também não pode falar. Eu tenho o Maldito Benefício que nós estamos finalizando, que nós vamos lançar, se tudo correr bem ainda esse ano. Eu tenho um longa-metragem que está em desenvolvimento também, para esse ano também não pode falar, e tem um filme para o ano que vem. Então, além do Dois de Nós, que estreia dia 5 de setembro no Tuca. Passa de novo para o pessoal o serviço da peça, então. Dois de Nós no Tuca, aqui em São Paulo, sexta-feira às 21, sábado às 20, domingo às 17. É um horário que a gente está querendo inaugurar aqui, porque matinê a gente não tem mais, então estamos fazendo uma matinê do Dois de E Nós. tudo isso dá para acompanhar nas suas redes. Quais que você tem? Eu só tenho o Instagram. @Antônio Fagundes. Eu não sei como é que... Só colocar Antônio Fagundes, Queridos, vai aparecer. Vai aparecer. É o Antônio Fagundes que vai aparecer. Todo domingo ele lê uma poesia, Eu sou analfabete. Então, esse negócio do domingo é gostoso. Tem um público bem atento a isso, é muito bonitinho. Você está formando público em tudo que é lugar. Você está formando público no teatro. Esse projeto no Instagram também é tão delicado e que também motiva as pessoas a lerem. Muito legal. É uma coisa que o Brasil é um país de poucos leitores, né? A gente lê muito pouco. Parece que saiu uma pesquisa há pouco tempo
de que o brasileiro lia, em média, 1,5 livro a 2 inteiros, tem que dizer inteiros, né? Por ano. Isso daí quer dizer que você, para ler a obra do Jorge Amado, por exemplo, você vai levar uns 25 anos, né? Então, para ler, não dá, você não pega nenhuma informação com essa velocidade de leitura. E, ao mesmo tempo, o teatro. O teatro, a frequência média do público brasileiro é de 1 espetáculo por ano. Uau! Para você ver como tem gente, porque os teatros estão lotados. Então, se esse público frequentador de teatro fosse 2 vezes por ano, que não é muito, nós teríamos aí um movimento fabuloso. É verdade. Então está na nossa mão realmente pegar essa pessoa e fazer ela voltar 2 vezes por ano. Né? Bom, se você por um acaso já cometeu a heresia de não assistir Antônio Fagundes no teatro, aproveita aí, vão ser 600 apresentações novamente aí, com certeza, um sucesso E olha, próspero. é uma aí. peça, realmente é uma peça lindíssima, uma peça, uma comédia deliciosa, mas ela tem uma dramaturgia muito boa, realmente é um espetáculo que vai pegar o público, eu acho. A gente vai lá conferir, com certeza. Vamos com toda certeza. Isso. Prazer enorme. Obrigadíssimo Obrigado, pela tua viu, presença. Fagundes.